tarde, bem-vindos à Sociedade Civil. Hoje vamos falar de pensamento crítico. Num mundo cada vez mais virtual, com a massificação também da internet, vale a pena perceber se os meios digitais nos ajudam a manter-nos atualizados. Afinal, como podemos distinguir aquilo que importa daquilo que é acessório? As tecnologias de informação têm tido um desenvolvimento em grande escala nos últimos anos. Dados da União Internacional de Telecomunicações provam que até ao final de 2011, cerca de 2 mil milhões de pessoas estavam online. Este estudo indica também que o número de utilizadores de internet duplicou entre 2007 e 2011 em países em desenvolvimento, ao passo que em países desenvolvidos a percentagem de utilizadores ronda os 70%. A massificação do acesso à internet pode justificar-se pela redução dos preços dos serviços de banda larga, mas também pela crescente utilização de smartphones e tablets. E com a utilização destes dispositivos cresce também o registro em redes sociais. Estudos internacionais mostram que mais de 4 milhões de portugueses têm conta no Facebook. Há ainda quem defenda que Portugal é o 17º país do mundo onde a internet tem mais impacto. O impacto da internet pode também traduzir-se na disseminação de informação. Informação essa que nem sempre é a mais correta. Assim surgem os boatos que através da web ganham uma dimensão mundial e milhões de visualizações. Exemplo recente de manipulação da opinião pública através dos meios digitais é o caso Kony 2012, um vídeo de 30 minutos que denunciava Joseph Kony, um violento líder africano que utilizava crianças-soldado. No entanto, os autores do vídeo manipularam os factos e exageraram no número de crimes cometidos. Também nas eleições brasileiras surgiu o rumor de que os votos em branco eram utilizados a favor do candidato que fosse na frente e em abril de 2012 foi a vez de Portugal ser alvo de boatos. Jornais espanhóis noticiavam um golpe de Estado em Lisboa, inúmeros mortos e queda de bombas. Mas resta saber se quem vê estes vídeos e lê estes textos tem as ferramentas necessárias para perceber e questionar toda a informação. Talvez para percebermos melhor o debate de hoje e entrarmos nele como deve ser, seja bom sabermos o que é o pensamento crítico, ter uma ideia, não é, do que é o pensamento crítico. Helena Gil da Costa, boa tarde, obrigada por estar aqui neste programa. É coordenadora do programa de pensamento crítico e professora também da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Este programa de pensamento crítico surge, é recente, penso eu, surge por que necessidade? Surge exatamente de uma necessidade. Aliás, eu diria que todos os projetos surgem sempre de uma necessidade e surgem, se calhar, posso considerar assim, de se entender que há um problema e que esse problema pode ser resolvido. E, portanto, quando na universidade se nos deparamos com estas situações que aqui foram colocadas na peça que apresentaram e todas as outras que nós sabemos que estão à volta destas situações, porque isto não tem só a ver com a internet, né? São questões bem mais amplas que a internet. Quando pensamos ou repensamos o próprio sistema de educação, começamos a achar que está na hora de fazermos, de pensar a escola de uma forma diferente. Ainda há bocadinho estávamos em conversa, todos lá em baixo, e estávamos a falar exatamente da escola que durante muito tempo, ou em muitas situações, é uma escola que faz a reprodução do conhecimento e não a reflexão sobre o conhecimento. E, portanto, quando na Católica Porto se pretende começar, ou se avançou para este projeto, começou exatamente nessa consideração. Há uma necessidade, há uma resposta que temos que ser capazes de dar relativamente àquilo que é a sociedade atual, relativamente às necessidades de educação de pessoas e seres humanos na sua dimensão integral e, portanto, para isso nós temos, se calhar, que também aqui dentro ser capazes de desenvolver algum tipo de projeto. Mas os estudantes chegavam à universidade sem serem capazes de ter um processo próprio de pensar, de... Isso sabemos que sim. Portanto, esse era o problema. Esse então, é um problema, mas não é só o problema dos estudantes que chegam à universidade, é também o problema daquilo que são os cidadãos e daquilo que são as pessoas, não é? Porque nós não temos que pensar só a universidade na sua formação, na componente de formação científica e técnica, mas temos que pensar a universidade na formação de pessoas. De cidadãos. De cidadãos. E, portanto, ao considerarmos e identificarmos este problema, é alguma questão que é antiga,
e que tem anos. O professor Joaquim Azevedo, o presidente da Católica Porto, é uma das pessoas que já há bastantes anos tem vindo a chamar a atenção e a pôr-nos também de alguma maneira a refletir sobre estas questões. E depois a seguir, o programa, digamos que exteriormente é recente, mas tem tido, como todos os programas, algum trabalho de preparação. Em 2010, 2011, nós poderíamos dizer que tivemos uma grande oportunidade, uma feliz coincidência, de termos em Portugal, nessa altura, a professora Maria Clara Paulino, que é uma senhora que é portuguesa, mas que tem estado a trabalhar nos Estados Unidos. E que tem muito ligada à Fundação para o Pensamento Crítico nos Estados Unidos, onde fez formação, muito docente de uma universidade, que é a Universidade de Winthrop, onde ela aí também foi formadora e professora de pensamento crítico, e com a possibilidade, a oportunidade de ela estar em Portugal, juntaram-se as duas situações, não é? A fome com a vontade de comer, como se costuma dizer. A fome com a vontade de comer. E portanto, este programa, que é um seminário, funciona num formato de seminário, não é, ou não? O programa é mais amplo que isso. É mais amplo do que isso. O programa é mais amplo que isso. Começou quando? Se eu disser que em 2010, 2011 começamos a pensar o programa, sim. No ano passado fizemos, portanto em 2011, 2012 fizemos ou começamos a fazer formação de professores e as primeiras turmas de piloto de trabalho com os alunos, e este ano então estamos com uma extensão maior e estamos em pleno. E qual é o objetivo deste programa? É precisamente, imagino eu, que os estudantes adquiram um pensamento crítico, o exercitem. Voltamos ao princípio. O que é o pensamento crítico? Nós poderíamos dizer, de uma forma muito simples, depois pode levar a grandes considerações e não vale a pena, não é? Que o pensamento crítico é um modo de pensar. E é um modo de pensar com qualidade. Eu poderia dizer que todos nós pensamos, faz parte da natureza humana, mas podemos ter um pensamento mais irrefletido, um pensamento de excelência. Se quisesse comparar, diria que todos nós somos capazes de cantar, todos nós dançamos, qualquer bebê pequenino ouve música e começa a dançar, mas nem todos nós sabemos dançar. E este é todo um processo de aprendizagem que é preciso fazer. E, portanto, o ser humano tem essa qualidade própria, pensar bem é outra coisa. E, portanto, todo um projeto de trabalho sobre o pensamento crítico significa munir as pessoas das ferramentas que lhes permitam chegar a um pensamento de qualidade. Se quiser tornar esta expressão de uma forma muito simples. Eu acho que toda a gente conseguiu perceber mesmo lá em casa. Rui Pena Pires, obrigada por estar aqui também. É pró-reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Há pouco nesta reportagem que vimos aqui de abertura e que lançava o tema de hoje, em que vamos falar de pensamento crítico, mas também como é que as novas tecnologias e como é que a internet influenciam esse pensamento crítico, se o melhoram ou se não o melhoram. E realmente uma coisa é constatável e não tem grande discussão, que é nós, através da internet e dos acessos todos que temos agora com as novas tecnologias, temos mais informação. Teremos melhor informação? Bem, boa tarde. Nós temos mais informação. E o problema, sobretudo agora, é de saber se conseguimos ter pessoas com competências para validar essa informação. O pensamento crítico é muitas vezes confundido com um pensamento baseado na opinião. De facto, quando se fala em pensamento crítico e se incentiva o ensino de pensamento crítico nas universidades, o ISCTE tem também uma cadeira de pensamento crítico nas suas optativas de competências transversais que todos os alunos têm que fazer, não é? O pensamento crítico é basicamente uma forma de nós criarmos capacidade e competência para validar e decidir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é credível, o que não é credível. E, portanto, se nós prepararmos pessoas que tenham esta capacidade, o facto da informação ser hoje mais abundante, mais plural, mais disseminada, não constituirá um problema. O problema está em que, quando nós passamos dos média clássicos para os médias que pululam na internet, nós perdemos um mediador que, de alguma forma, era suposto fazer alguma validação, triagem da informação. E isso só é superável se deixarmos de confiar essa tarefa de seleção, de validação, de avaliação da informação a um perito e passarmos também a disseminar essa competência por todos aqueles que lidam na internet. Mas isso não é quase inevitável, porque através da internet, das tecnologias que nós temos ao nosso dispor, todos nos transformamos em editores quase de informação, não é? Em produtores de informação. Isso é difícil distinguir o trigo do joio.
Mas um produtor de informação incompetente pode fazer tudo menos exercer uma atitude crítica de validação da informação. Mas uma das dificuldades precisamente que nós temos quando recorremos à internet e procuramos informação não é precisamente logo conseguir fazer essa seleção do que é válido, da informação que temos que é rigorosa e vale a pena ler e obtê-la, e distingui-la da outra é complicado, não é? É complicado, mas é possível. Hoje não acredito que hoje haja qualquer profissional em qualquer área de atividade que não recorra sistematicamente à internet, não recorra sistematicamente a motor de busca. Agora, se eu for um perito na área em que estou a fazer pesquisas, eu tenho algumas competências, algum treino para selecionar a informação e avaliar a informação que é diferente e decidir sobre aquela que é mais credível ou menos credível. Embora seja verdade que mesmo para estes peritos, o facto de não terem sido convenientemente treinados no passado, poderem às vezes não fazer os julgamentos mais adequados sobre a informação que têm. Por outro lado, a internet tem uma vantagem. A internet é, apesar de tudo, um meio relativamente aberto. E, portanto, aqueles que têm capacidade para redesempenhar um pouco o papel dos editores nos média clássicos e validar a informação, podem fazê-lo. Eu, há bocadinho em conversa, dava o exemplo de um programa que a mim me parece extraordinário, que é o programa desenvolvido pela Associação Americana de Sociologia, que em vez de fazer aquilo que hoje muitos professores ainda fazem, que é dizer aos alunos, cuidado com a Wikipédia, aquilo não é suficientemente credível, em vez de fazer isso, o que é que fizeram? Lançaram um programa com os seus membros para reeditar, validar e controlar todas as entradas sociológicas que estão na Wikipédia. É uma atitude bem mais sensata, porque enfrenta um problema que hoje existe, mas enfrentam resolvendo em vez de negando. Soluções para ele, não é? Encontrando soluções para ele. O Paulo Querido é jornalista e acho que está em boa posição também para nos ajudar aqui neste debate, porque em relação àquilo que dizia ainda agora o Rui Pena Pires, fizeste o percurso na informação tradicional, digamos assim, não é? Nos médias tradicionais, mas depois fizeste em linguagem, como se diz agora, um upgrade, não é? Tecnológico, e o teu trabalho na informação está a passar muito para os novos média, não é? Como é que se faz essa passagem e achas que é importante que haja essa tal validação por parte de pessoas que sabem trabalhar a informação e sabem produzir um produto final que seja rigoroso e que seja fiável, que seja validado, não é? Exato. Isto faz-me lembrar, se calhar a melhor maneira é contar o que se passou em 2012. O que a internet traz em termos de desafio, enfim, à sociedade em geral, mas estamos a falar do jornalismo em particular, ela vem aumentar a exigência. Portanto, aquilo que nos é exigido é agora maior, porque a informação abunda e, portanto, é-nos exigido o papel de sermos melhores filtros do que fomos alguma vez. O que se passou em 2012 com as eleições americanas é para mim serve aqui, se calhar, como a melhor maneira de ilustrar isto. Nós tivemos, portanto, os jornalistas, as televisões a repetirem o mesmo discurso durante a campanha eleitoral toda, de que havia um empate técnico, não é? E que, portanto, que eles estavam empatados os dois candidatos. E havia, portanto, esta informação dos média, das televisões e dos jornais é baseada, portanto, na opinião, nos pundits, que, quer dizer, para perceberem o que é que está a acontecer, olham para as sondagens e depois perguntam aos partidos políticos, portanto, naquele caso aos democratas e aos republicanos, o que é que eles acham sobre aquilo. E, portanto, eles próprios têm uma opinião, portanto, para além de irem buscar as opiniões dos candidatos, os próprios jornalistas têm uma opinião sobre se este está mais à frente ou menos à frente, e essas opiniões decorrem de todo um exercício baseado neste tipo no comportamento dos candidatos perante as câmaras e por aí fora. Ora, ao mesmo tempo, decorria uma outra análise do que se estava a passar, que era a análise dos analistas, das pessoas que são capazes de olhar para a informação, de a processar e de procurar os sinais que os números nos dizem. Estamos aqui a falar, portanto, do Nate Silver, por exemplo, que era um blogger, que tinha um blog no New York Times, e que dizia o contrário, dizia que aquilo eram praticamente favas contadas para o Obama
E mais, e dizia os resultados Estado a Estado nos 50 Estados americanos, ele dizia quem é que ia ganhar em cada Estado. E ele acertou nos 50 Estados. Nas eleições anteriores tinha acertado em 49 e agora, com a mesma metodologia, acertou em 50. Portanto, porquê é que eu conto esta história? Porque nós, tratadores de informação, temos que aprender com os analistas e temos que deixar de nos basear em pressupostos que têm por base a opinião, a nossa própria, e a opinião das chamadas fontes, e temos que ser capazes de interpretar sinais, nomeadamente, por exemplo, das sondagens, já centenas de sondagens nos Estados Unidos, para fazer uma apreciação. Portanto, fazendo uma medição daqueles números todos, é possível chegar a uma verdade que está muito mais perto, portanto, daquilo que veio a acontecer. Portanto, no caso das eleições, estava muito mais perto. O Nate Silver esteve sempre, e os outros jornalistas, já não era o único, esteve sempre muito mais perto do desfecho final do que alguma vez estiveram os jornalistas. Portanto, e retomando aqui, a internet veio aumentar o desafio em termos de nós termos que ser mais capazes de produzir uma filtragem enfim, bem feita para a opinião pública, porque senão o que acontece é que a opinião pública deixa de confiar em nós e deixa de nos usar enquanto filtros da informação. Vamos também introduzir na conversa o João Marecos. Olá, João, obrigada por estares aqui também. Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Como é que os estudantes hoje se informam? Bom, antes de mais... Os jovens, boa os tarde. estudantes também. Agradecer o convite. Os jovens estão como não podia deixar de ser, sempre na vanguarda das procuras de informações. Estamos sempre ligados às redes sociais, estamos sempre ligados à internet e portanto, estamos sempre sujeitos a todos estes estímulos. E aqui eu penso que é o pensamento crítico que servirá de filtro, como dizia aqui o Paulo, porque será o pensamento crítico que separará o trigo do joio. E desenvolver o pensamento crítico ou não desenvolver o pensamento crítico significa estarmos mais ou menos permeáveis a esses estímulos que vêm de fora. Se as escolas... A maior parte da informação que buscam é através da internet. Sobretudo através da internet. Através da internet. Continuamos a recorrer aos meios tradicionais, mas a internet tem um papel muito mais importante. Claro, e depois qual é a grande dificuldade que considera deverão ter de perceber se estão perante uma informação válida, importante, rigorosa, ou se estão perante um boato ou perante uma informação que não vos dá uma informação esclarecida? Conseguem fazer essa separação? É complicado generalizar e dizer que conseguimos ou não conseguimos. No fundo, é um processo de aprendizagem. E simplesmente nós somos ensinados a pensar criticamente os estímulos que recebemos ou não somos ensinados. Eu tenho para mim que a escola, sobretudo até a universidade, não nos dá as ferramentas necessárias para tratarmos a informação que vamos recolher depois na nossa vida adulta. E esta é uma crítica que eu gostaria de vir aqui deixar. Penso que a escola acaba por estar mais preocupada em transmitir-nos conhecimento do que propriamente em dar-nos as ferramentas para adquirirmos o conhecimento. E aí, quando somos confrontados com informações vindas dos meios de comunicação social, vindas das publicidades, do discurso político, acabamos por não ter a capacidade para as tratar tão bem como poderíamos tratar. E penso que esse é sobretudo o grande problema com que os jovens se defrontam. E no ensino superior, já sentes que é diferente? Sinto. Sobretudo, até à escola vigora um bocadinho a ditadura do manual. Estamos muito presos ao manual, cada cadeira tem o seu manual e as coisas ou são preto ou são branco, ou estão no manual e são verdade, ou não estão no manual e são mentira. E está feito o filtro, não é? E aí acabamos por nunca pensar sobre a matéria. Vigora também muito aquela ditadura da autoridade, o professor diz, está dito, e acabamos por ouvir o que o professor diz, apontar, chegar ao teste, repetir, e nunca neste processo de aprendizagem está o refletir sobre aquilo que nos é transmitido. Eu sinto que na universidade as coisas melhoram um bocadinho, já não há a questão do manual, depois chegamos lá e temos o contraponto de que se houverem 10 posições diferentes sobre uma mesma matéria, temos que saber as 10 e temos que escolher qual é que achamos a melhor e porquê, e porque não as outras. E eu acho que esse choque
que temos da passagem do secundário para a universidade podia ser atenuado e devia começar a ser atenuado logo no ensino obrigatório. Depois da universidade, aí sim eu penso que ganhamos as ferramentas necessárias para, pelo menos, conseguir filtrar um bocadinho do que nos vem da comunicação social. Isto encaixa um bocadinho aquilo que a Helena Gila Costa dizia há pouco no início, não é? Desta necessidade de sair do saber que o manual nos dá como verdade absoluta e partir para um saber onde há várias teses e onde é preciso refletir sobre aquele assunto até se chegar a uma conclusão. Bom, eu acho que uma das questões deste programa está respondida, que é o pensamento crítico aprende-se, exercita-se, não é? É como um músculo que a gente tem e que precisa de exercitar. Neste caso deste programa que estão a pôr em prática, que caminho é que seguiram para chegar aos estudantes e para os pôr a refletir sobre as coisas? Que também eu imagino que haverá vários métodos ou pode haver várias formas de lá chegar, não é? Pode haver várias formas de chegar. Nós estamos, nesta altura, a trabalhar de uma certa maneira neste primeiro ano. Tudo isto, obviamente, é sempre objeto de reflexão, mas tudo isto também vem de uma experiência que existe e que está para trás. Eu diria que temos três grandes questões a tratar com os alunos. Uma é a tal aprendizagem dos elementos do pensamento. Perceber qual é a estrutura do pensamento, de maneira que as pessoas sejam capazes de, frente a uma determinada situação, que pode ser informação escolar, de internet, ou situações do cotidiano, com toda a simplicidade das situações, ou simplicidade ou complexidade das situações do cotidiano, sejam capazes de parar e perguntar-se o que é que está aqui em causa. Qual é a questão que está aqui em causa? Que conceitos é que estão envolvidos nesta situação? Que informação é que eu preciso para refletir sobre isto? Que implicações e consequências é que se desenvolvem? Que pontos de vista, ou a partir de que pontos de vista é que estas questões estão a ser trabalhadas? E isto é tudo, estou só a dar alguns desses elementos, mas são essa tal aprendizagem daquele aprender a dançar que eu dizia há bocadinho, quando a gente tem que aprender 1, 2, 3, 1, 2, 3, não é? E que obriga a pensar para olhar e dizer assim, não aceito isto de uma forma imediata para reproduzir essa informação, mas sou capaz de começar a pensar sobre isto. Uma questão é essa, que é a questão dos elementos. A outra coisa, que está ligada à questão do pensamento crítico, é que o pensamento crítico é um pensamento com critério. E, portanto, eu tenho que ir aprendendo... Não é aquela opinião de que falava. Não é opinião, é um pensamento com critério, e eu tenho que ir... eu tenho que ser tomado por esses mesmos critérios. Um critério de clareza, um critério de profundidade, um critério de relevância, um critério de profundidade, etc. Não é? E, portanto, tudo isto é uma coisa que eu tenho que ser capaz de começar a analisar a informação que me chega, mas também aquela que eu próprio sou capaz de dar relativamente às coisas. E depois existe uma outra componente que, a nosso ver, é extraordinariamente interessante, e é que é pensar que estas coisas não acontecem só ao nível do mental. Porque muitas vezes, ao nível da formação escolar, nós pensamos muito numa formação ao nível mental e esquecemos as outras dimensões do ser humano. E se calhar, exatamente porque nos focamos só no mental, depois muito rapidamente as coisas desaparecem, não é? E todos nós sabemos muito bem que muitas vezes os nossos processos de aprendizagem são reprodução na hora e terminou o exame e as coisas fechou. Eu não sei se posso dizer, se é bonito dizer publicamente, mas muitas vezes todos nós já dissemos e ouvimos dizer, vomitei a matéria. E vomitei a matéria e acabou. Agora, a outra coisa é dizer assim, esta matéria serviu-me para quê? E, portanto, a minha formação é alguma coisa que não é só no mental, mas tem que tomar conta do meu corpo emocional, tem que tomar conta do meu corpo físico, tem que tomar conta do meu corpo espiritual, só para falar em 4. Poderia avançar mais. Então, significa que eu tenho que ser educado como pessoa. O que significa que remete para outra questão do terceiro ponto, que para nós é muito importante, que é a questão das características ou virtudes intelectuais. E que remete para uma questão que é muito importante. Por exemplo, a questão da coragem. Porque não é fácil, não é? Enquanto toda a gente não pensa, eu paro para pensar. A questão da autonomia, quando toda a gente vai para um lado, eu digo, eu não vou para esse lado porque eu reflito e sou capaz de pensar as coisas de outra maneira. A questão da empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro. Ora, isto não é um processo puramente mental. Isto é um processo que me toma como pessoa e que obriga, por isso, que a formação não seja só a este nível de um conhecimento, do saber, mas seja ao nível da vivência
ciência e, se quisermos, relacionarmos com aquilo que a própria Unesco define como os pilares da educação, não é? O saber fazer, o saber ser e o saber viver juntos. E se esquecermos estas dimensões, se calhar estamos a fazer alguma coisa. Como é que trabalham é isto depois com os alunos? É em situação de aula ou... Como é que o trabalho decorre com eles, de uma forma prática? Estamos no começo de um projeto e, portanto, é um projeto que se pretende desenvolver de uma forma bastante mais ampla. O projeto começa o ano passado com turmas piloto, com 6, e agora estamos com 30. E, portanto, há aqui todo um tempo de desenvolvimento deste mesmo projeto. E nesta altura ainda só estamos com estas 30 turmas num trabalho de um primeiro semestre. Mas o que se pretende é que seja essencialmente um trabalho prático. Prático, portanto, é nas aulas... Em conversa, em situação de discussão? Em situação de discussão. Por exemplo, uma das características que tem o nosso projeto é que as turmas têm os cursos todos misturados. E, portanto, nós temos alunos de artes na mesma turma, alunos de artes, alunos de direito, alunos de gestão, alunos de enfermagem. E tudo isto trazem experiências completamente diferentes. Um professor não vai, se eu sou de gestão, não vou dar aulas a alunos só de gestão, vou dar aulas a alunos de direito, vou dar aulas de enfermagem, de artes, etc. Portanto, também me obriga a colocar numa posição diferente. E nesta situação podemos, no mínimo, confrontar-nos com a diferença, confrontar-nos com o difícil que é essa diferença, confrontar-nos com o difícil que é a mudança, porque a mudança é sempre muito desconfortável, e depois com todos os outros projetos que ainda gostaríamos de desenvolver, não é? Mas nesta fase estamos muito nesse tipo de aulas que são práticas, ao mesmo tempo que depois entre as aulas, nós chamamos seminários, o entre seminários, porque isto é um processo que se vai desenvolvendo no tempo, se pretende que os alunos vão trabalhando alguma coisa, não é? Portanto, não é chegar à aula e aqui estou eu para assistir ao filme, reflexão, não é? Mas alguma coisa que eu tenho que trazer, levar à vida e trazer da vida para a aula. Portanto, o lado prático, o exercício, o teleexercício. Rui Pena Pires, é tarde começar na universidade? É tarde, era desejável que se começasse mais cedo. Não havia tanta pressão aqui há uns anos como há neste momento para que este estudo da capacidade de argumentar, da capacidade de comunicar, da capacidade de validar a informação fosse aprendido mais cedo. E não havia porque as pessoas ou iam para a universidade ou iam para um ambiente de trabalho de tal forma desqualificado que, em geral, lidavam um pouco com a informação codificada. Embora o pensamento crítico não seja só útil para lidar com a informação codificada, é nesses enunciados que se treina com mais facilidade. Hoje não é assim. Hoje mesmo, continuando a ser muito desqualificados alguns dos ambientes de trabalho em que trabalham muitos portugueses, o desenvolvimento da internet, o desenvolvimento da informação e do acesso à informação em geral, transformou completamente a situação. Hoje, todas as pessoas, independentemente do ambiente em que estão, social, económico, profissional, que estão inseridos, são confrontadas com a necessidade de julgar informação todos os dias, a toda a hora. E, portanto, é necessário começar mais cedo. O pensamento crítico é uma técnica. É uma técnica que se aprende, como todas as outras, e depois tem que se praticar muito. E, nesse sentido, como todas as técnicas, o seu ensino tem que ter várias componentes. Deve haver disciplinas em que se ensinam algumas das ferramentas do pensamento crítico, por exemplo, a construir e a validar argumentos. Hoje é frequente observar numa discussão a existência de enormes fraquezas argumentativas, as pessoas não constroem argumentos, carregam emocionalmente as suas afirmações ou utilizam outras técnicas de retórica, mas os argumentos lógicos são deficitários em muitos dos debates públicos e inclusivamente nas nossas instituições de ensino. Isso tem que ser ensinado, como é ensinado em qualquer disciplina, mas depois tem que ser exercitado. E, portanto, é necessário que haja espaço no ensino das matérias comuns para se exercitar, se não desaparece também, a competência que se aprendeu rapidamente, vomitou-se a matéria e acabou também mais uma, se exercitar essa competência. Há várias maneiras de fazer isto, quer antes da universidade, quer fora da universidade, e eu penso que muitas vezes tem havido dificuldades em fazê-lo por causa de alguns equívocos. Eu, por exemplo, não partilho uma ideia negativa sobre os manuais. Acho que os manuais são fundamentais. São fundamentais que nós só podemos avaliar informação se tivermos conhecimento sobre aquele domínio.
Bom, Esse é há o uma primeiro coisa ponto de que eles partida. têm e que são bons e que ajudam muito quando os meus estão a aprender a estudar também, né? Organizam Claro, eu quando entro a numa informação e isso é importante. Claro, eu quando entro num domínio novo, quero estudar um domínio novo que me é desconhecido, a primeira coisa que eu procuro é um bom manual. Claro. O problema é não ficar no manual. No manual, não pois ficar é. no Não manual. ficar só uma naquele... ditadura. Claro, o manual é uma coisa, é usar o manual e usá-lo bem, como por exemplo, a aula expositiva é boa ou má? A aula expositiva é ótima. É boa porque ela permite condensar informação, chamar a atenção de aspectos que estão em causa que não são apreensíveis facilmente por quem lida com aquela informação, o aluno que lida pela primeira vez com aquela matéria. São boas para introduzir motivações, para dar exemplos. São ótimas. Agora, deve todo o ensino repousar em aulas magistrais de exposição? Não. Portanto, uma vez mais, o problema é como dosear esta diferente informação. Como temos outros problemas, aquilo que referi ainda agora sobre a necessidade de juntar alunos de diferentes formações num seminário de pensamento crítico é fundamental. Nós hoje temos as nossas universidades muito fragmentadas e essa fragmentação dificulta a percepção de que há várias maneiras de olhar para o mesmo problema. Pois. Uma das experiências mais interessantes que eu conheço sobre isso é e que no ISCTE estamos a tentar avaliá-lo e ver se fazemos uma adaptação e algo semelhante. É a experiência da London School of Economics, que tem cursos na área das ciências sociais, que vão desde o direito, a sociologia, a economia, as finanças, a gestão, etc. São cerca de 40 e poucas licenciaturas, com cerca de 10 mil alunos, e decidiu aqui há uns anos que tinha uma cadeira que era comum a todos os alunos. E todos os alunos são misturados nessa cadeira, basicamente uma cadeira de pensamento crítico. Tem um outro nome, o nome é entender as causas das coisas, mas já aponta para aí. É composta por conferências magistrais, em que estão os alunos todos misturados, todos os cursos, com conferencistas de méritos reconhecidos, e depois funciona em grupos muito pequenos, de 12 alunos, as aulas práticas, uma vez mais misturados, para aprenderem. E o quê? Aprenderem, basicamente, as ferramentas do pensamento crítico, as ferramentas de interpretação, as ferramentas de comunicação também, que também são fundamentais, e aprender através da reflexão sobre a matéria que foi exposta nas tais conferências. Portanto, as conferências, de alguma forma, fornecem a informação que vai permitir desenvolver todo o trabalho prático. Para fazer um trabalho deste é preciso que haja já, por parte dos estudantes, consoante a idade, alguma abstração, alguma capacidade de abstração, não é? Ou seja, o pensamento crítico não é uma coisa que se pode pensar, que se pode ensinar às criancinhas desde pequenas. Ou pode? Podem-se adquirir alguns hábitos pequenos, por exemplo, hábitos de argumentação, de discussão, de debate organizado. Os ingleses têm muito, nas melhores escolas têm muito esses hábitos, né? Desde muito cedo, os alunos treinarem grupos de debate, treinarem grupos de exposição e contra-exposição. Isso é muito importante. Um dos déficits maiores que nós hoje vemos em muitos dos nossos alunos, quando chegam à universidade, são déficits de comunicação de comunicação de ideias e de confronto de ideias. E depois dizem, quando vemos alguns programas de televisão, vemos uns alunos ingleses com uma capacidade extraordinária para fazer isso. Porquê é que será que os ingleses sabem? Foram ensinados, não é? Foram treinados. Claro, foram treinados. Nós podemos treinar os nossos para fazer o mesmo. Paulo, em relação a isto, a nossa falta de capacidade de argumentar com... Há uma falta de treino muito grande nos jornalistas. Eu às vezes vejo coisas absurdas porque vejo informações que não foram sequer metidas no Google. Ou agora já vemos, enfim, a maior parte dos jornalistas já usa o Google para fazer uma pesquisa breve, mas o problema é que ficam-se na primeira coisa que aparece. E isto não é uma coisa que eu não tenho orgulho nos jornalistas que fazem isto. Quer dizer, as ferramentas de pesquisa que há na internet já nos permitem não nos ficar na primeira fonte de uma informação, permitem-nos ir mais fundo, cavar mais fundo e perceber quem é a primeira fonte daquela informação ou validar a cadeia toda das pessoas, das fontes que foram reproduzindo aquilo ou não. Portanto, isto hoje em dia já há ferramentas que permitem fazer isso e, portanto, eu fico um bocado aflito, até porque a indústria dos média, e falando do jornalismo em particular, tem neste momento um problema, enfim, entre os problemas todos das várias crises, não apenas da financeira e da económica em que todos vivemos, mas da sua própria crise, tem um problema de identidade e de identificação com as audiências. Portanto, antigamente isto não existia. As audiências dependiam
dos jornalistas enquanto filtros, primeiros filtros da informação, e hoje não. Hoje o jornalista concorre com meia dúzia, uma dúzia, um milhão de dúzias de outros filtros. E o que é que ele pode fazer de diferente? Como é que ele pode distinguir a informação que ele apresenta e que ele transmite do resto, não é? Da outra informação que nos chega muitas vezes sem sabermos. Em primeiro lugar, é preciso que os jornalistas, ou antes, é preciso que os jornais e as televisões e as rádios, portanto, quem tem presença na internet, queira fazê-lo. E o que vemos nesta altura é que os sinais são todos contrários. Um exemplo, portanto, estamos aqui a falar da história da reprodução e a história da reflexão. Antigamente, uma notícia da Lusa. Portanto, temos uma fonte, uma notícia, e, quer dizer, o jornalista não reproduzia o telex da Lusa só porque sim, quer dizer, verificava, confrontava com as suas próprias informações, portanto, aquilo saía para o dia seguinte, para o jornal do dia seguinte. O tempo, a compressão do tempo. O tempo é um inimigo, tornou-se um inimigo brutal do jornalista, e não apenas do jornalista, de outros filtradores de informação. Uma grande pressão, não é? Faz a pressão, só que o jornalista, em vez de estar a reagir à pressão, e em vez de estar a combater a pressão, está-se a juntar a ela, portanto, o que vemos, por exemplo, é que hoje um telex da Lusa que tenha o azar de ter um erro, seja um erro de português, seja um erro portanto, de uma informação, enfim, que não é verdadeira, ele é automaticamente reproduzido por todos os meios de informação. Portanto, os meios de informação, os jornalistas não estão a fazer um trabalho de reflexão sobre as informações que recolhem, estão apenas a fazer um trabalho de reprodução. Portanto, estão a reproduzir aquilo que existe. E, portanto, enquanto eles não transmitirem eles próprios, não perceberem que estão a fazer errado e que o que eles têm... Portanto, não estou a falar dos jornalistas aqui, estou a falar dos jornais, estou a falar das entidades que são os jornais, porque as entidades são compostas por pessoas. Portanto, tem uma direção financeira, tem uma direção editorial e depois tem... Portanto, há toda uma pirâmide há toda uma estrutura produtiva dentro de um jornal. Portanto, todos os elementos dessa estrutura produtiva têm que fazer aqui têm que repensar o seu papel, sob pena de estarem a fazer não o papel de filtragem que antigamente faziam, mas o papel de meros reprodutores daquilo que vai acontecendo. E, portanto, aí não se distinguem dos outros nós das redes. Portanto, nós vivemos numa sociedade reticular. Eles aí não se vão distinguir dos outros nós das redes. Portanto, vão-se fundir com a MOL. Ora, a MOL o que faz, a maior parte das vezes, é retransmitir aquilo que tem e aquilo que existe em grande quantidade na internet e fora da internet é informação sem valor. Só que falar aqui de uma história que tem a ver com os boatos, portanto, com as informações falsas. Eu lembro-me, enfim, é o problema da memória, antes de haver internet e quando até havia ainda poucos canais de televisão, houve um boato que correu Portugal de um dia para o outro. E como é que, portanto, no dia seguinte, Portugal inteiro estava a par do boato. O boato era uma história que envolvia um jogador do Benfica, o Reinaldo, e uma cantora de um grupo popular, que era às 12, eu nem me lembro já de quem era a senhora. Mas pronto, o boato ficou conhecido como, enfim, o Reinaldo, e as 12. Uma das 12. Isto começou às 6 da tarde de um dia, não sei como, e no dia seguinte Portugal sabia. Portanto, o boato corre, a internet propaga mais depressa, sim, ajuda a que ele se propague mais depressa, mas também ajuda a que ele se desmobilize mais depressa. Okay? Porque a informação circula à velocidade da luz. Portanto, o que é que aconteceria, eu às vezes ponho-me a pensar, o que é que aconteceria com este boato do Reinaldo e das 12 se fosse agora, nesta era, com as redes sociais? Exatamente. O que acontecia era, ele não demorava um dia, 24 horas a dar a volta ao país, dava a volta ao país em 24 segundos, mas também era, quer dizer, no dia seguinte já ninguém falava daquilo, já tinha sido substituído
ou por outra boato ou por outra informação. Portanto, depois é preciso perceber essas consequências num caso e no outro, quais seriam piores, não é? Quais seriam aquelas que seriam mais pesadas, não é? Esta história em si tornou-se, como outras histórias, tornou-se uma história. Não é? Claro. Portanto, ela própria se tornou uma história. Não é? Isso às vezes acontece com algumas informações falsas. Quer dizer, o próprio episódio se torna, portanto, passa a ser verdade aquele episódio, não o que era descrito, portanto, aquilo não aconteceu, não é? Mas este episódio tornou-se uma história. Portanto, isso acontece às vezes. Agora, só para mesmo finalizar, de facto, o tempo veio comprimir a compressão do tempo, melhor dizendo. Não ajuda o jornalismo. À reflexão, não ajuda porque tira o tempo de reflexão de que o jornalista, apesar de tudo, dispunha, deixou de dispor. Portanto, ele tem que perceber que a tecnologia, seja a pesquisa, seja a própria informática, portanto, lidar com a informática, ele tem que perceber que isso são... o jornalista, tem que perceber que isso são técnicas que o auxiliam e não técnicas que são inimigas dele. Muito bem, acho que isso é importante também. Agora, João, há pouco falavas dos manuais e do facto de só a partir do ensino superior começarem a tomar contacto mais com uma outra forma de aprender, ou pelo menos de chegar ao saber. Na tua opinião, pelo teu percurso, pelo percurso dos teus colegas que conheces, onde é que achas que essa transição do manual para um ensino mais com um pensamento mais crítico devia fazer-se? Tens alguma ideia da tua experiência? É assim, eu em primeiro lugar gostaria de dizer que o pensamento crítico não penso que deva ser só ensinado na escola. Também em casa há um trabalho a ser feito. E, portanto, desde logo, a partir do momento em que a criança começa a ser capaz de compreender, os pais também podem começar a estimulá-la de outra maneira. Mas se é verdade... E achas que a maior parte dos pais estão preparados para isso? Não, sinceramente não sei, não tenho toda experiência para dar esse verdito. Sei sim que, pelo que se vê, pelo que consigo observar dos meus colegas, o choque da passagem do ensino secundário para o ensino superior foi muito grande. E foi muito grande porque nos 12 anos ou nos 18 anos anteriores não tiveram contacto, e não tivemos, eu também não tive. Por isso é que eu te perguntava se tu, no teu entender, na tua experiência como estudante, onde é que tu achas que podia fazer sentido vocês começarem a ter uma ligação maior desde com esta logo, disciplina? estamos a falar na vertente da escola, desde logo, assim começamos a aprender a ler e a escrever, que efetivamente são aquelas duas bases que nos vão dar, depois nos vão abrir as portas para tudo o resto. Desde esse momento nós devemos ser ensinados a recolher informação, que não somos. A informação é-nos dada, é-nos posta no prato e nós... da matéria da escola, porque vocês escolhem muita informação fora da escola, aquela que mas na escola nós só temos que digerir a que nos servem. Têm que nos ser dados os elementos para conseguirmos interpretar a informação. E, sobretudo, estas duas coisas são elementos que se aprendem muito também na leitura. E, portanto, fora da escola pode ser esse o papel, e até fora da área de influência dos pais, o nosso papel de procurarmos ler mais, que é algo que eu acho, e tem vindo notícias nesse sentido, tem-se vindo a perder o hábito da leitura. O que também... Consegues perceber porquê? Eu penso que acaba por ser natural. Na altura dos meus pais, havia uma televisão com um canal. Eu agora tenho uma televisão com 100 canais e tenho a internet e a consola e o computador, e tenho tantos estímulos muito mais fáceis, de digestão muito mais fácil do que a leitura. Mas a leitura podes fazê-la também através do computador, Posso, mas aqui estava mais a falar dos jogos e das distrações, e tudo isso nos leva a comprimir o tempo que dedicamos a esta atividade, que é mais complicada do que a digestão fácil. E penso que essa é uma das grandes falhas. E também não vejo que nos 12 anos que temos de formação obrigatória, só nos últimos 3, 4, é que acabamos por tomar contacto com grandes obras. Até lá repetimos, se calhar, 3 ou 4 vezes a mesma gramática em português e acabamos por não dar tanta atenção a obras que podíamos dar desde logo. E outro aspecto muito importante, e agora pegando ali na intervenção do professor, é a falta de debate.
Eu sinto que, primeiro, a sociedade portuguesa tem muita tendência para cair na falácia dos argumentos da autoridade. Na família, há muita questão de... O debate acaba por ser muito morto à partida, porque os pais é que sabem e não se discute com o pai, porque o pai é a autoridade e não se fala por cima, e depois chegamos à escola e também não estamos habituados a contradizer o professor até chegar à universidade, nem sequer temos muita abertura para isso, e então acabamos por nunca estimular verdadeiramente o debate até chegarmos à universidade, em que já existe debate com o professor, e é saudável que exista, mas existe sobretudo debate entre os alunos. E aí sim eu notei que houve uma evolução. Mas existem também iniciativas no campo dos debates, e posso agora, aproveito o tempo para falar de uma, da Sociedade de Debates Académicos de Lisboa, no dia 22, 23 e 24 de fevereiro, trouxe para Lisboa, e a Associação Académica da Universidade de Lisboa associou-se a essa organização, o Torneio Nacional de Debates Universitários. Tivemos numa participação no Campeonato Mundial deste ano, 2 estudantes do Porto ganharam na categoria de inglês como língua estrangeira, mostraram que os portugueses sabem debater quando tentam, e este debate competitivo é mesmo o debate só pelo debate, pelo prazer de defender posições, às vezes em que nem nós próprios acreditamos, e portanto nós tentamos na universidade, e sinto que na universidade existe mais essas tentativas, tentamos dinamizar estes momentos de debate, até à universidade. Sinto que isso não acontece. E com pena minha, e acho que se tivesse sido mais incentivado até à universidade, não teria tido um choque tão grande, teria tido muito mais facilidade até de me integrar na própria matéria. Portanto, ficamos com deficiências na aprendizagem exatamente por não sermos incentivados desde cedo a interpretar textos, a recolher informação, tudo isto mantendo sempre aquelas bases que eu acho que são essenciais. A humildade intelectual, reconhecer que não sabemos tudo, e eu olho para as crianças de hoje em dia e não tenho a certeza se elas sabem que não sabem tudo. Há muita tendência de acharem que sabem tudo. A honestidade intelectual, reconhecer que podemos estar errados e estarmos abertos a mudar de opinião, também é importante. Às vezes há professores que não estão abertos a mudar de opinião. Independência, e sobretudo basta ver uma sessão da Assembleia da República para ver que há muita gente ali que passa o tempo todo a criticar, e o pensamento crítico não é criticar. Vinícius de Moraes dizia que o crítico é alguém com mau hálito no pensamento. O pensamento crítico é, sobretudo, exercer a atividade de raciocinar sobre as coisas com base em honestidade intelectual, em humildade intelectual e em independência. Quando estou no governo, defendo o governo; quando estou na oposição, sou contra o governo, sem pensar exatamente naquilo em que estou a defender. Penso que essa independência é fundamental quando pensamos criticamente. E acho que essa aprendizagem deve ser feita logo desde o início. E não está a ser feita. Desde pequenino, não é? É que se torce de pequeno. Já vamos voltar à conversa. Outras questões deste debate: como é que as novas tecnologias são aceitas, por exemplo, por professores e por alunos? Quem tem uma palavra a dizer sobre este assunto? Será que ter mais computadores numa sala de aula é uma vantagem? Ou a informação a mais e a tecnologia podem atrapalhar, podem confundir o pensamento dos alunos? Imagina uma aluna que ainda em casa recebe uma mensagem no telemóvel a alertar para um novo e-mail. Nesse e-mail, o professor explica que enviou informação sobre a visita de estudo que vão fazer nesse dia. Durante a visita de estudo, as anotações e registros dos alunos são todas feitas com recurso a tecnologias. E no regresso à sala de aula, são mais ainda as ferramentas eletrónicas disponíveis. Essa ideia da sala de aula cheia de computadores, em que se fazia a abolição do papel, é uma ideia que não tem fundamentação. Desde logo porque se questionou muitas vezes o problema: será que os computadores vão entrar na sala de aula? Ainda hoje, aliás, essa é uma das perguntas fundamentais. E muitas das escolas equiparam-se de forma, às vezes, exorbitantemente cara para comprarem máquinas e sistemas operativos, etc. As pessoas um pouco mais conservadoras diziam: na minha sala eles não entram. E não entraram. Ou melhor, entraram da forma que ninguém estava à espera. Eles entraram no bolso dos alunos sob a forma de, diremos nós, smartphones ou telemóveis inteligentes. Não é? Portanto, a revolução digital a nível do ensino, quase que me atrevo a dizer que é um mal necessário. Um mal necessário, mas que não deixa de levantar dúvidas que agora têm sobretudo a ver com a forma como as tecnologias ajudam ou distraem do objetivo principal, a aprendizagem.
Por exemplo, eu não advogo nada do e-learning para o secundário. Considero que é desaconselhável, e muito menos para os primeiros ciclos, não é? Não me parece que seja uma boa solução, exceto se o estudante estiver doente. E aí é mais um remédio. Para Carlos Correia, pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa e professor na área de mídias digitais, há formatos tradicionais de ensino que nunca vão perder para as novas tecnologias. Que o livro digital não vai tirar o lugar ao livro tradicional. Aquele que nós amamos, com o papel, cujo cheiro, cujo tato, é uma experiência única. Eles vão coexistir. Sei de certeza científica que o livro digital tem uma vantagem que o livro tradicional não tem. E essa vantagem é a seguinte: ele permite-me ganhar amplitude. E ganhar amplitude através das ligações dinâmicas. Ou seja, eu vou seguindo links e eu posso alargar os meus conhecimentos de uma forma extraordinária. Mas há sempre uma nessas histórias. O que eu ganho em amplitude, eu perco em profundidade. Ou seja, eu não consigo estar muito tempo a ler em frente de um ecrã, por melhor que seja o ecrã. E há hoje ecrãs muito bons, mas a verdade é que canso. Junte-se a este argumento os resultados preliminares de uma avaliação do sistema de educação canadiano, onde os alunos afirmam preferir modelos tradicionais de aulas, baseado em explicações e leituras, em vez de aulas que apostam no uso de novos mídia. Rui Pena Pires, concorda com estas ideias, com algumas ideias que foram aqui veiculadas? Tecnologias, computadores, dentro da sala de aula, sim ou não, ou em que medida? Bem, os computadores são um recurso, são uma tecnologia, para sempre que forem úteis, devem estar. Não são, eu penso que não é uma questão de princípio, nós não podemos ter questões de princípio em relação à maneira de fazer as coisas. É uma tecnologia útil e é útil, se existe, que as pessoas sejam treinadas a usá-las adequadamente. Por exemplo, nós há bocadinho discutíamos o problema da avaliação da informação. Nós temos com isso um problema grande. É que nenhum de nós pode ser perito em todas as áreas. E, portanto, nós temos que aprender, temos a saber como lidar, sem ser com base nas nossas crenças, com informação sobre áreas em que não somos peritos. Um truque muito simples. Validar pelo menos a fonte. Quem é que me está a dar aquela informação? Eu se abro a internet, se vejo uma informação num motor de busca, se não sou perito na área, a primeira coisa que eu procuro saber é quem é o autor da informação. Para saber se posso dar-lhe mais credibilidade ou menos, e depois sigo todo um processo de validação em cascata a partir daí. E, portanto, isto precisa ser ensinado. Não vale a pena dizer que há problemas com o uso das novas tecnologias. Se elas existem, elas vão ser usadas, elas ampliam a nossa capacidade para agir e, portanto, nós temos que ensinar tudo a trabalhar. Aí, não é? E tem que ser na escola. E tem que ser na escola. Eu percebo que se as pessoas aprenderem em casa, é melhor aprender mais cedo, seja aquilo que for, e treinam mais tempo. Mas a escola tem uma diferença muito grande em relação às famílias. A escola é uma instituição que nós criamos para fazer, as sociedades criaram, os Estados, as nações criaram, para realizar vários objetivos. E um dos objetivos é conseguir que os resultados das desigualdades sociais profundas que existem entre as várias famílias não retirem oportunidades iguais a pessoas que não tiveram a sorte de ter as famílias o ambiente familiar que lhes permitisse aprofundar todos os seus potenciais. E, portanto, eu, em relação às famílias, tenho um voto. Em relação às escolas, não tenho um voto, tenho uma exigência. A escola foi, entre outras coisas, tem como missão fundamental atenuar os efeitos da desigualdade social na aprendizagem e na construção das carreiras das pessoas. E, para isso, vai ter que fazer aquilo que os pais que têm competências técnicas e que têm recursos financeiros ensinam aos filhos. Porque uma das coisas que sempre pareceu muito hipócrita nas discussões sobre o uso das novas tecnologias na escola a partir de cedo foi ver pessoas que em casa dotam os seus filhos de todas as tecnologias e de todas as competências para manipular essas tecnologias, acharem que a escola não era lugar para isso, ou seja, que os outros poderiam ser dispensados da sorte que os seus filhos tiveram. Eu penso que nós não podemos fazer isto. Nós temos uma situação de facto. As novas tecnologias serem boas ou más é um problema que não me interessa. As novas tecnologias de informação são um facto. Sobre esse facto, nós temos que tentar regulá-lo, geri-lo o melhor possível. E no que respeita... usá-lo em benefício, não é? O conhecimento e o ensino. Porque é possível. Eu desafio alguém hoje a tentar
conseguir fazer qualquer coisa, fazer um trabalho em qualquer área, bem, sem usar a internet. Qualquer pessoa ao lado com as mesmas competências que usa a internet fará um trabalho melhor. É possível usá-la para trabalharmos melhor. O que é que nós precisamos de ter? Precisamos ter as ferramentas que nos ensinem a distinguir o que é uma informação pertinente e o que é uma informação não pertinente, o que é uma informação confiável, o que é uma informação que não é confiável, o que é um argumento logicamente consistente e o que é um exercício de retórica simples. Um exemplo simples também para se perceber isto. O pensamento crítico obriga a algum ceticismo, isto é, eu não devo ser aconselhado a não aderir imediatamente à informação que encontro. Mas o ceticismo tem que parar aí. Quer dizer, o ceticismo é dizer que eu tenho que mobilizar as ferramentas para tentar fazer um julgamento e chegar a alguma conclusão e conseguir tirar proveito daquilo que estou a estudar. Eu diria que, por exemplo, o pensamento crítico não é aquele ceticismo um bocadinho cínico que vemos em algumas crónicas de alguns cronistas da imprensa portuguesa, não muitos, mas alguns são especialistas em dizer que sempre está tudo muito mal, vamos sempre para o pior caminho possível. Isso não é pensamento crítico, isto é um ceticismo cínico. É crítica, sem pensamento. Num certo sentido é porque não coloca aos enunciados que produz, às afirmações que faz, os requisitos de seriedade, de fundamentação, de consistência lógica que exige aos outros. Não é possível dizer, por exemplo, que hoje em Portugal estamos pior do que há 30 anos. Isto é um disparate sem pés na cabeça, que nós temos mais educação, nós temos mais saúde, nós estamos melhor. Temos problemas novos que não havia há 30 anos. Temos, sim, senhora. Mas vamos tentar resolvê-los. E temos de ter cuidado com algumas coisas. Eu, por exemplo, eu não tenho neste momento estatísticas, portanto não vou entrar num debate sobre os hábitos de leitura. Mas provavelmente os hábitos de leitura melhoraram nos últimos 30 anos também. O que é que aconteceu? Nós temos uma ilusão de ótica muito grande nas universidades, que é a seguinte. Hoje é provável que existam entre estudantes universitários, em termos percentuais, uma maior percentagem de estudantes universitários sem hábitos de leitura do que há 30 anos. Só que há 30 anos a percentagem de pessoas que estavam à universidade era tão pequena, que o que eu tenho que comparar é o que é que aconteceu aos outros jovens que não entravam na universidade. Ninguém lia. Ou quase ninguém lia. Exagerando um bocadinho. E, portanto, se eu olhar para isso, para toda essa informação, se calhar os hábitos de leitura até melhoraram, e isso explica porque é que se vendem mais livros hoje. Nunca se venderam tantos livros como se vendem hoje. O pensamento crítico, eu penso, passa muito por isto. Passa sempre por interrogar a informação que temos, interrogar a percepção que temos e tentar pensar melhor, não é? Uma das particularidades do pensamento crítico é que não é tanto a crítica dos outros, é que começa por ser a crítica da nossa própria forma de pensar. Como é que nós podemos melhorar a nossa capacidade para pensar? O que é que me falta para eu conseguir avaliar e julgar esta informação? O que é que me falta saber? Não é só um método, também exige estudo, não exige? Claro que exige. Existe Não estudo, há nada que não exige. Claro. Mas esse estudo pode ser feito de uma forma prática, descontraída, porque se eu tiver... É como aprender a nadar ou como aprender a tocar um instrumento. Se eu aprender as técnicas, depois exercito-as quase sem andar por ela no meu dia-a-dia, porque eu no dia-a-dia hoje é impossível não lidar com a informação. Tomam conta do nosso corpo, como dizia a pouco a Helena. Paulo, ias acrescentar qualquer coisa? Porque este debate é muito interessante. Eu gosto da ideia do ceticismo militante, porque acho que isso era... Mas ia dizer uma coisa... É mais do que a história da tecnologia, se entrou ou não entrou na sala de aula. Quer dizer, o desafio que se coloca hoje ao ensino, eu acho que nem é um desafio. O ensino vai mudar a todos os níveis. Mas antes só de dizer uma coisa, o ensino não mudou muito em muitos séculos. Basicamente consiste em um professor, um quadro de algum preto ou branco, ou eletrónico, não interessa, mas quer dizer, é um professor... uma audiência maior ou mais pequena e um quadro. Quer dizer, isto é a mesma coisa há séculos, há muitos séculos. Mas, portanto, se entra agora, se é em papel, se é em digital, isso é uma discussão menor quando estamos perante o desafio que a sociedade reticular e a organização reticular, mais do que a tecnologia, colocam agora ao ensino, não apenas ao superior, mas a todas e que tem a ver com o acesso. Portanto, o acesso ao ensino era limitado por razões de ordem económica, por razões de ordem geográfica, e agora, com a sociedade reticular, não há limitações ao acesso. Portanto, essas limitações caíram. Eu fiz há pouco tempo um curso
que não era possível eu fazer antes, que era um curso de robótica numa das melhores universidades americanas. Filo, porque agora o MIT tem e várias universidades estão a ter esses cursos que têm meio milhão de alunos. Portanto, há bocado estávamos a falar dos cursos das salas com 500 pessoas. Estamos agora a falar na possibilidade de haver cursos e cursos bons, quer dizer, podem não ser curricularmente ainda validados, etc., mas são cursos que nesta altura oferecem até um desenvolvimento em termos da informação que transmitem para os alunos que eles não encontram nos currículos das universidades, enfim, convencionais. Portanto, o ensino tem pela frente, atrevo-me a dizer que eu não sou professor, portanto, temos aqui dois, aproveitamos, mas quer dizer, tem pela frente um desafio muito maior do que se o telemóvel entrou na sala de aula e se agora, em vez de lermos neste suporte, passamos a ler o mesmo livro no outro suporte. Acho que é o que vamos aprender, ou o que devemos aprender, não é? Exatamente, é o como é que vamos aprender e o quê. Helena, força. Eu queria voltar, a partir daquilo que o Paulo estava a dizer e de outras coisas que já foram aqui colocadas, queria só lembrar o seguinte: aos 3 anos é a idade dos porquês, não é? E a criança interroga sistematicamente as pessoas à sua volta. E, portanto, há bocadinho discutimos quando é que começa o pensamento crítico, ou quando é que se começa a ensinar ou a aprender pensamento crítico. A vontade de saber está lá. Só que isto incomoda muito, não é? Incomoda os pais, que muitas vezes mandam o menino calar porque está ocupado demasiado espaço, porque não tem tempo para dar essa resposta, mas este pensamento crítico vai incomodando. E incomoda também em termos sociais. Mais vale que as pessoas... pessoas... reprimimos o pensamento crítico das crianças, e depois temos que voltar a ensinar as crianças a terem esse pensamento crítico? Eu não sei exatamente a questão ao nível do pensamento crítico. Ao nível do pensamento divergente, sei que uma criança de 3, 4, 5 anos tem um pensamento divergente ao nível do gênio. E depois vai baixando. E depois a seguir, quando estamos a chegar... Quando chegamos a seguir aos 20, 30, 40 ou 50 anos, está a inquietação, e é uma palavra muito importante, a inquietação com que eu lido com estas coisas, e aí eu ainda tenho a sorte de conseguir recompor alguma coisa, não é? Mas, de facto, há uma situação, porque incomoda a família... Estamos a generalizar coisas que não são para ser generalizadas, mas de facto dá trabalho uma criança que está sistematicamente a perguntar. Mas em termos sociais, uma pessoa que se interroga também dá trabalho. É muito mais fácil uma pessoa que engole a informação em que as coisas são todas pacíficas, que engole, reproduz e passou, do que aquela que de facto vai questionar as coisas, não é? Levanta novas possibilidades de caminhos, não é? Portanto, esta questão do aprender a perguntar ou do reaprender a perguntar tem que ser substituída àquela atitude relativamente à escola, que é: eu vou para a escola para responder. Não é? Porque os nossos exames, as nossas avaliações são feitas na base da resposta e raramente na base da pergunta. A outra questão que queria aqui colocar é que a questão do pensamento crítico não tem só a ver com o pensar sobre as coisas. É que no final disto tudo, e isso é muito mais complicado, há aquilo que a gente chama o compromisso com a ação. Não me interessa ficar a saber ou validar a informação e ficar muito contentinho com ela, ou para escrever um artigo muito bonito sobre esta situação ou ter uma nota muito brilhante no exame. É que isto compromete-me enquanto profissional, compromete-me enquanto pessoa, compromete-me enquanto cidadão e, portanto, isto também significa alguma coisa, que é eu, mais uma vez, sair do meu espaço de conforto para entrar em alguma coisa que tem que ser diferente. Por outro lado, e há bocadinho o João falava de uma questão que parece muito interessante, é a questão dos debates, não é? Uma técnica, e se isto servir como ideia para alguém melhor, porque todos nós temos que aprender com isto, mas uma das coisas que muitas vezes fazem pensamento crítico é, de facto, debates, mas eu vou debater a posição contrária à minha. E isso é que é complicado. Isso é um exercício doloroso. Extraordinariamente doloroso, não é? Especialmente se estiver ali em causa um assunto que me mexe, eu sou do Porto,
com as tripas, não é? Se mexe com as tripas é muito fácil discutir a coisa de uma forma muito levezinha, quando estamos aqui a discutir se gosto mais de arroz ou gosto mais de puré. Agora, quando estamos a discutir questões muito sérias, aí a coisa é muito difícil, em que eu tenho que me colocar no lugar do outro. Isso significa o quê? Que tenho que primeiro ir ouvir o outro para ser capaz de debater a posição dele, como se a minha vida, e esta é uma expressão que nós usamos muito, como se a minha vida dependesse disso. E isto significa essa outra coisa, a minha capacidade de ouvir, que é alguma coisa que nós muitas vezes não temos, não é? Falamos, debatemos, ouvimos, não é? Enquanto o Paulo fala, eu vou tomando as minhas notas para depois a seguir dizer não sei quantas coisas, mas não estou a ouvir nada, não é? E todos nós... Porquê? Porquê é que nós ouvimos tão pouco e tão mal? É uma atitude? Se calhar também às vezes é uma atitude dos nossos medos e das nossas inseguranças, não é? Eu venho para aqui e tenho que fazer bonito, não é? Se eu for lá para a minha casa e me disserem à minha filha, porque estavas muito gira, mas só cestas neiras, e todos nós temos medo desta situação e temos que o afirmar como está, não é? E, portanto, vou conquistando para não ouvir e ficar resguardado no meu espaço, não sei. Isto é uma resposta rápida, mas poderíamos ir mais a falar é um bocado de recuperar a retórica como uma disciplina... Um bocado disso, não é? Sim. Portanto, sermos capazes de, ou antes, adquirirmos algumas competências ao nível da retórica, que eu acho que é uma coisa que, de facto, também não vejo muito desenvolvida. Mas é importante que haja pensamento por trás dela, não? Ou seja, só uma forma de saber falar bem. Eu acho que a retórica é boa fazer esse treino, não é? Portanto, se eu for capaz de fazer, se eu for obrigado, portanto, nem que seja como um jogo, a defender a posição que não é a minha, portanto, agora tens que defender aquela posição. Eu vou, quer dizer, há aqui um treino, eu estou a treinar-me nas capacidades, nas competências de fazer a defesa de uma argumentação. Pronto, independentemente de que argumentação é, se é verdadeira ou não, se é aquela em que eu acredito ou não. Não, só a retórica pela retórica. Portanto, sermos capazes de adquirir essa função. Portanto, isto apenas como um meio para chegar a um fim, o fim sim, então o pensamento crítico ou a atitude crítica, não é? Eu estava a falar apenas da retórica. O treino da retórica deve ser um treino de argumentação lógica, deve haver regras para a pessoa ser penalizada sempre que formula uma falácia, em vez de um argumento logicamente consistente, que sempre substitui um argumento racional por um argumento emocional. O uso da emoção na argumentação não é negativo, desde que não seja em substituição, seja de reforço do argumento racional. Não é? Agora, deve-se treinar isso, reforçar um argumento racional emocionalmente e não substituir um argumento racional por uma pressão emocional. Esses treinos com regras são úteis e são ensinados desde muito cedo, de uma forma mais prática, em clubes de discussão, em alguns países e em algumas escolas, são ensinados mais tarde. Em Harvard, no curso de políticas públicas, existe uma cadeira chamada Artes da Comunicação, em alguns exercícios são desse género. Agora tem que escrever um discurso completamente racional a fundamentar a decisão X. Agora tem que reforçar emocionalmente aquela decisão. Agora tem que incorporar a vaia que eu ouvi quando estava a discutir e virar a Assembleia sem perder o racional. Isso ajuda a preparar as pessoas para a vida ativa, não? E ajuda, neste caso, ajuda a preparar as pessoas para a ação política, que é aquilo que é suposto que elas vão fazer com qualidade. Claro, em relação a essa história, e o João falou nisso há bocado, portanto, olhamos para a Assembleia da República, mas atenção, porque o que se passa ao nível da Assembleia da República há uma coreografia ali, portanto, aquelas pessoas não estão necessariamente, e sobretudo nos debates que são mediáticos, não é? Nos debates quinzenais, etc., o primeiro papel delas não é uma discussão dos assuntos, quer dizer, isso é feito ao nível das comissões, isso é o trabalho de sapa deles, não é? Portanto, muitas vezes, ou em algumas sessões, basicamente o que eles estão a fazer é uma coreografia relativamente bem estudada, em que têm papéis a cumprir. A oposição tem que cumprir o papel da oposição, o governo tem que cumprir o papel, portanto, de defender de defender as políticas do governo e por aí fora. Portanto, isto coloca aqui a questão da política como nós às vezes, enfim, exigimos que a política seja um espaço de debate, mas a política é, sobretudo, ou é muitas vezes, ou é muito importante, o papel de representação. Mas não pode ser excessivo. O Al Gore tem um livro que eu recomendo a toda a gente, se chama O Ataque à Razão, que é sobre isso, sobre a invasão mediática do espaço de discussão política e a perda de racionalidade que aconteceu. Nós temos um exemplo aqui em Portugal. E em Portugal, há muitos anos, o Pacheco Pereira bateu-se, quando era líder parlamentar do PSD,
para colocar limites à entrada dos órgãos de comunicação na Assembleia da República. Perdeu essa batalha e, portanto, as comissões parlamentares passaram a ser também elas gravadas e passaram a ser palco. E, portanto, o que aconteceu foi que a decisão política, em vez de passar a ser feita entre os deputados nas comissões, onde estava resguardado o espaço mediático, passaram a ser fora da Assembleia, sem ser pelos deputados, e, portanto, perdeu-se transparência em vez de ter ganho. Portanto, muitas vezes, ao querermos ganhar exposição, podemos cair nesta situação absurda que é de perder transparência, exatamente porque trocamos a multiplicidade de espaços que são necessários para a ação política, que inclui o espaço de representação e de convencimento, mas também o espaço de consensualização, de concertação e de racionalidade da discussão. Esse desapareceu. Foi todo. Hoje, os espaços formais são quase todos eles espaços de exposição, de representação, de convencimento. João, querias acrescentar qualquer coisa? E perderam-se os outros. Sim, queria dizer que é triste quando observamos que os debates com mais projeção mediática são exatamente este tipo de debates que, como foi dito, acabam por não ser tanto debates, mas mais coreografias. E quando entendemos a política como um palco, quando entendemos a Assembleia da República como um palco, então deixamos de estar na zona do debate, deixamos de estar na zona do pensamento crítico e passamos a estar no showbiz. E esse será talvez um dos dramas do nosso quadro político, e em como o pensamento crítico fica um bocadinho à porta para deixar às vezes as câmaras entrar. Sim. Para quem está a estudar. A filosofia, Helena Gil da Costa, eu estava a ouvir-vos aqui falar, estava-me a lembrar dos meus tempos em que estudei, em que tive o meu primeiro contacto com a filosofia, não é? No 11º ano, e como isso foi importante porque eram as únicas disciplinas onde realmente havia uma certa abertura para se discutir e pensar sobre as coisas e fazer essa tal reflexão. Não eram aulas só de manual, como dizia o João, em que a gente lia o manual e ficava por ali. Não. Essas disciplinas deviam ser reforçadas, podiam ajudar a ser um primeiro arranque ao pensamento crítico dos mais novos? Eu não sou da filosofia, mas parece-me evidente que sim. Não é da filosofia? Eu não sou da filosofia. Nós somos colegas da sociologia, mas parece-me evidente que sim. Não é? Eu estou a falar da filosofia aqui ainda no secundário, não é? Pois, as primeiras noções que se dão. E, portanto, não quero entrar num campo que não domino muito, mas queria pensar noutra coisa que se calhar pode colocar-se nesse sentido, que é entendermos, nomeadamente as questões dos programas, não é? que temos que trabalhar ao nível secundário, e a preocupação brutal com que os professores têm de cumprir um programa, que muitas vezes se fica na aprendizagem do o que é que os alunos têm que aprender e não no para que têm de aprender. Também vou falar de coisas que não são toda as minhas matérias. Um bocadinho mais atrás, é que os programas são tão extensos que eu vejo muitos professores angustiadíssimos para conseguir dar a matéria toda. Pois, não é? E porque... já nem é só dar a matéria, é a angústia de conseguir gerir até ao final do ano. E, portanto, eu tenho falar português, literatura, que seja, não é? E não sou professora da matéria, portanto não estou a falar, se calhar, de cor, não é? Ou com a minha experiência do passado. Aprender gramática, aprender a sintaxe, aprender não sei o quê, essas coisas todas, isso serve-me para quê? Serve-me para ser um bom comunicador, serve-me para pensar. Quando eu estudo geografia, a geografia que estudava no meu tempo, em que tinha que estudar os países e as capitais e não sei o quê, era um belíssimo exercício de memória, mas isso serve-me para quê? Não é? Se é só para isso, se calhar passa muito rapidamente. A outra coisa é dizer assim, serve-me para entender o mundo, serve-me para entender a diferença, serve-me para entender e respeitar o planeta, serve, não é? E o para quê é que se calhar é alguma coisa que nós como professores provavelmente pensamos muito pouco. E isto seja ao nível de secundário, seja ao nível de superior. E eu tenho esta matéria para passar aos alunos, para que é que isto serve? Porque a maior parte das vezes serve para terminar ali naquela situação. Isso era fundamental. Até para os alunos, com certeza, perceberem melhor porque é que estão a aprender e o que é que estão a aprender, não é? Para que é que isto serve, não é? E o para quê não é o que vai servir quando eu for grande, é o que me serve já. Não é? Porque se eu faço uma aprendizagem isto vai ser muito útil no futuro, daqui por 20 anos. Tenho outras coisas mais urgentes para aprender agora. Isto tem que me ser urgente já. E isso, se calhar, é alguma consciência que nós poucas vezes temos e se calhar poucas vezes passamos aos alunos. E isso parece-me que era uma coisa importante. E eles não perguntam? Eu acho que estamos todos muitas vezes tão habituados a não pensar nas coisas, não é?
Eu faço muitas vezes no primeira aula, até provou uma cadeira, há bocadinho contava isso, dou cadeiras opcionais na faculdade, ou algumas delas, e a primeira pergunta que faço é o que é que vêm cá fazer? Não é? Que perguntas têm para fazer? A primeira pergunta vai invariavelmente cair no método de avaliação e nas notas que se tem no final do semestre. Primeira pergunta é sempre método de avaliação, o que é que os alunos têm que cumprir. E o que é que vêm cá fazer? Vimos assistir à aula. E isto é uma resposta que é dada assim. Passiva, não é? Absolutamente passiva. Eu venho assistir e como venho assistir, venho para o filme. Não é? Só não tenho as pipocas e a Coca-Cola porque ainda não dá jeito. O que é que tem para me dizer? Não, o que é que tem para me dizer? Para eu tomar alguns apontamentos e agora poucos, porque de preferência coloco os acetatos na plataforma e, portanto, nem tenho que me preocupar muito, mas depois a seguir vou fazer isso na hora do teste. E essa atitude do aluno ativo, do aluno que vai à procura de alguma coisa, é uma coisa que não é culpa dos alunos, é responsabilidade nossa, não é? É a responsabilidade nossa. É um sistema em que eles entraram desde pequeninos e, portanto, aprenderam a funcionar assim. Estamos todos, e que nós, enquanto professores, também estamos, e nós, enquanto cidadãos, também estamos. Estamos todos metidos nesta engrenagem, até que alguns de nós conhecemos, à medida, e há bocadinho o Rui dizia, isto é um processo que se vai aprendendo, alguns de nós começamos, ok, para, não é? Vamos ver, o que é que eu estou aqui a fazer? Como é que as coisas estão a desenvolver? E a acrescentar ao Paulo e a seguir o João também. Se calhar temos que substituir o enfoque do ensino nos conteúdos pelo enfoque o enfoque, não estou a substituir os conteúdos, mas pelo menos substituir o enfoque, a principal determinação, ser mudada, portanto, dos conteúdos para os métodos e para os processos. Eu recordo só uma coisa, o sistema solar, ou antes, a nossa informação sobre o sistema solar mudou no meu tempo de vida. Isto era uma coisa que não acontecia no tempo de vida de alguém antes, não é? Portanto, o sistema solar, a composição do sistema solar, no ensino, nos livros, nos manuais, mudou no meu tempo de vida. Eu aprendi um número X de planetas e agora já não é aquele, já é outro número de planetas. Portanto, a matéria é cada vez mais complexa, cada vez acrescentamos mais informação, mais conhecimento, é esse o nosso... Isso cria um problema acrescido, não é? Portanto, se calhar, por isso é que eu estou a dizer isto, não é? Se calhar está na altura, de facto... Mas a informação também é mais acessível. Quando hoje precisamos mais de aprender ferramentas para ir procurar essa informação e conseguirmos depois... Evidente. Não é? Do que provavelmente ter toda a informação. Sim, hoje os métodos são mais importantes do que... João, estamos quase no final do tempo e eu queria ainda ouvir... Eu queria deixar esta mensagem que para mim é a mais importante. Chegámos aqui, parece logo no início, à conclusão de que o pensamento crítico tem que ser aprendido. E como tal, acho que era mais importante que a escola, que tem um grande papel aqui a desempenhar, se focasse sobretudo não na transmissão de conhecimentos, mas na transmissão de ferramentas para adquirir os conhecimentos. A velha história de se vires um homem com fome, não lhe des um peixe, ensinou a pescar. E neste momento há um foco demasiado intenso na transmissão de conhecimentos. Os programas são demasiado extensos, os tempos são demasiado curtos, as aulas acabam sempre a dar a matéria a correr. Isto é um fast food educativo, é a Mac Educação, é o que temos aqui a funcionar. E eu acho que quando nos defrontamos com os problemas e somos forçados a pensar, limitamos-nos a alinhar preconceitos. Mas isto é natural, porque não nos dão as ferramentas para fazer muito mais do que isto. Mas não. Posso só dizer duas coisas muito rápidas? Mas é verdade, mas eu acho que isso não deve ser feito na base de uma oposição entre a aprendizagem dos conteúdos e dos métodos. Os conteúdos devem ser aprendidos de um modo que permita o exercício dos métodos para os poder julgar. É mais difícil, mas eu penso que essa conciliação é necessária. Como também acho que, embora seja útil motivar os alunos, e a maioria dos alunos são mais facilmente motivados assim, para aquilo que são as consequências positivas para eles das aprendizagens que fazem, também não devemos deixar de chamar a atenção para o valor da curiosidade intelectual pura e simples. Isto é, conhecer, aprender qualquer coisa, resolver um problema intelectual deve ser algo que nós devemos ensinar as pessoas a valorizar. Enquanto eu não consigo transmitir esta ideia de que isto deve ser valorizado, usa um argumento um bocadinho oportunista, que é mostrar que ainda por cima, às vezes, sai-nos a sorte grande com a curiosidade intelectual, e quando sempre aquela história dos dois investigadores do MIT que fizeram um projeto de investigação para explicar porque é que as borras de café tinham uma configuração diferente de outras borras nas mesas quando estavam a comer. Bom, e resumindo a história, era um projeto sem interesse nenhum, a não ser a curiosidade intelectual que eles tinham, mas no fim descobriram uma propriedade muito importante dos óleos que venderam, cuja patente lhes rendeu
rendeu muito dinheiro. Agora, não foi por isso que eles o fizeram. O que eles fizeram foi pura curiosidade intelectual. Porquê é que estas borras têm esta... O que é que isto nos leva? É que a boa maneira, eventualmente, de conciliar o ensino dos conteúdos com o ensino dos métodos é ter metodologias de resolução de problemas no ensino. Ensinar, mas ensinar a utilizar imediatamente aquele conhecimento na resolução de problemas. Obrigada, Rui. Vamos ter que avançar. Técnica. Esta semana estamos a apresentar-lhe parte da programação para 2013 de alguns parceiros do Sociedade Civil. A diretora do Museu do Oriente está hoje nas respostas dos parceiros.